Boa noite, queridos irmãos da Igreja Batista do Bom Retiro, você aí na sua casa, onde você esteja nesse momento, seja muito bem-vindo a mais uma quarta-feira, a mais uma quarta-feira cheia do poder de Deus, onde nós vamos poder orar e adorar o nosso Deus juntos aqui, amém? Vamos orar para iniciar o nosso culto? Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos nesse momento, Senhor, clamar pela Tua presença, Senhor. Nós queremos Te convidar para estar aqui no nosso meio, para estar, Senhor, na casa de cada uma das pessoas que está conectadas conosco nesse momento, Senhor. Nós queremos, Senhor, estabelecer o Teu reino aqui, Senhor. Estabelecer o Teu reino em cada casa, Senhor. Que cada casa, nesse momento, se transforme num altar de adoração ao Senhor, Pai. Nós consagramos, Senhor, essa noite ao Senhor. E nós pedimos, Senhor, que o Teu Espírito esteja aqui, que o Teu Espírito esteja, Senhor, em cada casa que está conosco, que em nome de Jesus, Senhor, nós possamos agora levar os nossos pensamentos cativos ao Senhor, Pai, que nós podemos consagrar essa noite para que nada, Senhor, que não venha do Teu Espírito se manifeste aqui essa noite, Pai, e que seja realmente uma noite de cura, uma noite de salvação, uma cura de restauração, Senhor, na vida das nossas famílias, na vida de cada um que está precisando, Senhor, nesse momento de uma resposta do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, que a palavra que vai ser lançada aqui hoje pelo Teu servo, Senhor, alcance as pessoas. Que seja realmente, Senhor, uma palavra de amadurecimento, uma palavra de resposta, uma palavra de refrigério, Senhor, para cada pessoa que está necessitando. Que seja realmente, Pai, dirigida ao coração de cada um, conforme a Tua vontade, Pai. E em nome de Jesus, Senhor, nós Te agradecemos pela Tua presença e Te adoramos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amada igreja, boa noite, graça e paz. Esse é o nosso momento em que nós podemos contribuir para a expansão do reino de Deus. Podemos dedicar os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor. Continuamos na nossa campanha, alargando as tendas. Nessa campanha, nós temos pedido que você possa participar conosco, juntamente conosco, através de uma contribuição de 24 parcelas de R$100. E como que eu posso participar? Eu posso participar, então, como eu disse, através dessa contribuição 24 vezes de R$100. Mas se você não tiver esses R$100, não tem problema. Se você tiver 30, 50, 70 reais, participe com aquilo que você pode, meu irmão. Porque com certeza Deus vai levantar outras pessoas que possam, com 200, com 300, com 400, 500 reais. Então, a questão aqui não é o valor, mas sim o amor à obra do Senhor. Que você possa participar com aquilo que Deus tem colocado em teu coração. Para participar, é muito simples. Você pode participar através do aplicativo da nossa igreja. Você pode participar também através do QR Code que está aparecendo aqui no meu lado superior esquerdo. Você pode participar também através do Pix. Você pode fazer depósito nas contas bancárias da igreja, que nós temos no nosso site. Então, são várias maneiras que você tem para poder participar. O importante é que você esteja conosco, engajado, participando dessa campanha e podendo nos ajudar a expandir o reino do Senhor nesta terra. Amém? Agora, nosso momento de oração. Vou chamar minha esposa aqui para a gente poder estar, mais uma vez, entrando na presença do Senhor, colocando as nossas súplicas e os nossos pedidos. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos dizer que nós Te adoramos, Senhor. Nós Te adoramos, nós Te bendizemos, Senhor, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é todo-poderoso, porque o Senhor reina sobre nós, Senhor. Nós queremos Te agradecer, Senhor, pelo sacrifício do Teu Filho Jesus, que nos resgatou, Senhor, e que possibilita que nesse momento nós possamos abrir o nosso coração, Senhor, falar tudo aquilo que está nos afligindo, que nos incomoda, Senhor, diretamente ao Senhor e ter a certeza que o Senhor está ouvindo, Pai. Pai, nesse momento eu quero clamar a Ti, Senhor, em nome de Jesus, pelas famílias da nossa igreja, Senhor. Pai, que em nome de Jesus, as famílias da nossa igreja sejam famílias fortes, Senhor, sejam famílias realmente resgatadas pelo Teu sangue, Senhor, famílias que semeiem, Senhor, dentro das Tuas casas, de suas casas, a Sua palavra, Senhor, que tenham filhos abençoados, casamentos fortes, Senhor, que em nome de Jesus, Pai,
toda tentativa do inimigo de destruir as nossas famílias caia por terra agora, em nome de Jesus, Senhor. Que, Senhor, toda a briga, Senhor, todo espírito de violência, todo desentendimento, toda rebelião dos filhos contra os pais, Senhor, todo o adultério, Pai, caia por terra agora, em nome de Jesus. Que as tuas famílias, Senhor, sejam realmente abençoadas, Senhor. Eu declaro, Pai, sobre as famílias da tua igreja, uma palavra de bênção, uma palavra de união, de amor, Senhor. Que realmente sejam famílias que sejam um exemplo, Senhor, nesse mundo que nós vivemos hoje, Pai. E em nome de Jesus, Senhor, quero abençoar, Senhor, cada esposa, que sejam esposas ajudadoras, idôneas, Senhor, esposas que estejam realmente dedicadas à sua família, ao seu lar, aos seus maridos, maridos, Senhor, que estejam realmente sacerdotes das suas casas, homens que sejam provedores, Senhor, que sejam responsáveis, Senhor, que levem, Senhor, a família, que deem a direção da sua família, Pai. Filhos abençoados, Senhor, filhos que estão sendo moldados, Senhor, para serem lançados pelas suas famílias nesse mundo, para levar a palavra do Senhor como exemplo, Senhor, para outros jovens, Senhor, para outros adolescentes, para outras crianças, Pai, que em nome de Jesus, os filhos da nossa igreja, Senhor, sejam uma geração de adoradores, uma geração que esteja realmente com o seu coração voltado ao Senhor, Pai, para ganhar nações, para ganhar pessoas, Senhor, para saquear o inferno, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu quero também clamar, Senhor, por milagres, Senhor, milagres na vida daqueles que já não têm mais esperança, daqueles que têm aguardado, Senhor, uma resposta tua, Pai. Eu te peço, Senhor, que visite cada um deles, Senhor. O Senhor conhece as aflições dos seus corações, o Senhor conhece aquilo que eles têm colocado diante do teu altar, Senhor. Pai, vai e visita, Senhor. Vai e leva, Senhor, um milagre a cada um deles, aqueles que receberam diagnósticos desfavoráveis na sua vida, na sua saúde, Senhor. Pai, que o Senhor possa reverter, Senhor, que em nome de Jesus, todo câncer, Senhor, toda a pessoa que está numa UTI nesse momento, afetada por Covid, Senhor, que já não tem mais esperança, Pai, que o Senhor esteja lá agindo, Senhor, que o teu Espírito Santo visite e realmente faça um milagre, Senhor, para que o teu nome seja honrado e exaltado, Senhor, entre todos aqueles que virem a maravilha que o Senhor está fazendo. Pai, em nome de Jesus, aquelas famílias que já estão destruídas, Senhor, aos olhos aqui terrenos, Pai, porque o Senhor pode restaurar, maridos que já saíram de casa, Senhor, filhos que estão nesse momento perdidos pelo mundo, os pais nem sabem onde estão, ou os pais estão indo ter que buscar na rua, buscar nas drogas, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor traga esperança para essas famílias, Senhor, resgata, Pai, em nome de Jesus, essas pessoas das garras do inimigo, Senhor, e traz eles de volta para casa, fazendo também um milagre, Senhor, fazendo maravilhas nessas famílias também, Pai, trazendo salvação, Senhor, em nome de Jesus. Pai, aquelas pessoas que já não veem mais esperança na sua vida financeira, que estão atoladas em dívidas, que estão atoladas, Senhor, em situações que já não veem mais como sair, Senhor, que já não conseguem mais, têm procurado emprego por 1, 2, 3 anos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, era também um milagre na vida dessas pessoas, Senhor, que possam se abrir portas, Pai, que possa, Senhor, haver sabedoria na vida dessas pessoas, para que elas possam, Senhor, sair dessa situação que elas se encontram e também, Senhor, mostrar os sinais que o Senhor tem feito na vida delas, Pai, para as outras pessoas que estão descrentes nesse momento, Pai. Nos perdoa, Senhor, pela nossa incredulidade, muitas vezes nós deixamos de acreditar no Senhor pelas situações que nós vivemos, Pai, mas nós precisamos crer, Senhor, e precisamos declarar, Senhor, que o Senhor é todo-poderoso e pode todas as coisas, e o Senhor quer, Senhor, nos abençoar, e o Senhor quer nos resgatar, e o Senhor quer nos dar provas, Senhor, do quão o Senhor é grande, Senhor, através de milagres nas nossas vidas, que serão usados para a tua honra e para a tua glória, Senhor, nesse mundo. Nós já te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem abençoado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, ainda na Tua presença, Pai, eu quero te pedir pela cura, Pai, pela cura das nossas famílias, Pai, pela cura das pessoas que sofrem, Deus, nos leitos de hospitais. Quero te pedir, ó Pai, que aquelas pessoas que estão internadas com Covid, que o Senhor as visite, Deus, aonde elas estiverem agora, Pai. Essa doença tem aplacado a nossa cidade, tem aplacado o nosso mundo, mas o Senhor continua no controle de tudo, Pai. E eu te peço que o Senhor derrame das Tuas bênçãos, da Tua misericórdia sobre a vida dessas pessoas, Deus, restaurando a saúde dessas pessoas, Pai. Renova, Pai, a esperança dessas pessoas. Renova, Pai,
a saúde, restabelece, Pai, a saúde na vida dessas pessoas, ó Senhor. Que o Senhor possa também usar a vida dos médicos, Deus, para que possam estar ministrando tratamentos, Deus, cada vez mais eficazes também, né, para essas pessoas, ó Deus. Que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor renove, Deus, a força dos médicos que estão também em situação tão complicada, Deus, diante desse momento que nós estamos vivendo de pandemia. Mas que o Senhor se faça presente, Deus, na vida de cada uma dessas pessoas que está sofrendo. Pessoas que sofrem com doenças da alma, Deus, depressão, ansiedade, que o Senhor esteja controlando, Pai, esteja aliviando as dores dessas pessoas, Deus, e esteja restabelecendo em seu organismo, Pai, a sua saúde, ó Deus. Que o Senhor ajude cada pessoa que está enferma neste momento, Deus. Que o Senhor venha afofar a cama dessa pessoa, Deus. Que o Senhor venha fazer com que essa pessoa, Pai, venha experimentar o milagre do Senhor na vida delas, Deus. E que elas tenham a cura na sua vida, ó Pai. Ajuda, Deus, essas pessoas. É o que nós te pedimos neste momento, Deus. E profetizamos a cura na vida de cada um que coloca aqui no chat da igreja, Deus. Essas doenças que estão sendo colocadas aqui, Deus. São pessoas que sofrem com essas enfermidades terríveis, Deus. Com câncer. São pessoas que sofrem, Deus, com problemas de dores de cabeça, dores de coluna, Pai. Eu te peço que o Senhor alivie as dores dessas pessoas, Deus. E que o Senhor dê a cura a cada uma delas, Deus, que está buscando neste momento. Te peço também, Pai, pela vida financeira do teu povo, Deus. Repreendo todo o espírito de falência, todo o espírito de bancarrota, Deus. Todo o espírito de consumismo, Deus, que tem levado as famílias a se tornarem escravas das dívidas, ó Pai. Te peço que o Senhor dê sabedoria às pessoas para que possam administrar corretamente os recursos que o Senhor coloca nas suas mãos, ó Deus. Que o Senhor oriente cada pai de família, cada mãe de família, Deus, para que possa, de maneira sábia, Deus, administrar aquilo que o Senhor tem colocado em suas mãos. Te peço também que o Senhor abra portas de emprego, Deus, para pessoas que estão precisando. São tantas pessoas que clamam por uma vaga de emprego, Deus. Então que o Senhor esteja abrindo portas de emprego. Que o Senhor abençoe também os empresários, Deus. Que o Senhor faça com que os seus negócios prosperem. Que o Senhor os ajude, Deus, nesse momento. São empresas também que estão passando por dificuldade, Deus. Mas que o Senhor possa renovar a esperança dos empresários. Que eles possam ter uma sabedoria para tocar o seu negócio, uma sabedoria para sair também das dificuldades, Deus, para que possam prosperar nas suas empresas e abrir portas de emprego para aqueles que precisam, ó Deus. Te peço, Deus, pela vida financeira do teu povo, que o Senhor esteja indo à frente, Deus, e derramando as tuas bênçãos sobre cada um dos irmãos aqui que está agora conosco, Deus, pedindo nessas questões financeiras. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, Deus, e que o Senhor derrame das tuas bênçãos diretamente do trono dos céus, ó Deus. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Olá, queridos, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui na Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, no Paraná, e hoje é o nosso culto quarta-feira, o culto mais aleluiado, um culto onde nós temos recebido uma palavra do Senhor de encorajamento, que tem nos ensinado a orar, nos levado a orar mais, tem nos enchido de fé, e nós temos alcançado muitas e muitas vitórias, amém? E hoje, nessa quarta-feira, eu gostaria de falar para vocês sobre a realidade de uma batalha. Como nós escutamos muito, nós estamos sempre numa batalha, vivemos em uma batalha. Que batalha seria essa? Às vezes nós ficamos um pouco paralisados, não entendemos que batalha é essa, mas hoje eu quero falar um pouquinho para você sobre que batalha é essa que os crentes, que nós que já entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, que nós vivemos. Eu quero ministrar a vocês lá no livro de Efésios 6. Lá no livro de Efésios 6 é a armadura espiritual. Nós vamos entender um pouquinho sobre essa armadura. No livro de Efésios, o apóstolo Paulo, ele está escrevendo uma carta direcionada aos cristãos de Éfeso, daquela cidade. E quando nós escrevemos uma carta ela tem uma finalidade de informar. E nessa carta, Paulo deixa ali muitas informações, diretrizes, realmente conselhos para toda aquela cidade, para aquela
aquelas pessoas para que eles realmente, como eles devem se posicionar, como eles vão alcançar vitória, como eles devem viver, como deve ser a vida deles, os relacionamentos deles. E nós temos que entender que Paulo, quando escreveu isso, ele estava totalmente influenciado, guiado pelo Espírito Santo de Deus, porque Deus, ele não somente ele projetou, ele arquitetou a nossa salvação, mas ele executou também, através do seu Filho Jesus, mas ele também nos dá informações preciosas de como nós vamos manter a nossa salvação, manter a nossa santidade, nos mantermos em fidelidade ao Senhor. Sabe, tem algumas questões que nós escutamos que os crentes fazem perguntas, têm muitas dúvidas. Crente perde a salvação, crente não perde a salvação, pode fazer tudo. Pastor Lobo nos ensina que o crente não perde a salvação. Uma vez salvo, se Deus, Jesus, morreu por ele e ele aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aquele sangue é sobre a sua vida, ele está salvo. Porém, quando ele é salvo, quando ele entrega a sua vida a Jesus, ele não vive mais aquela vida dele do passado. Agora ele é uma nova criatura. E ele agora tem uma nova identidade. E ele tem que viver de uma forma diferente. Então, nesse sentido, se você vive dessa forma, você não perde a sua salvação. Você é salvo. Agora, algumas pessoas, como o pastor Lobo nos ensina, eles jogam a sua salvação fora. Eles realmente jogam, ignoram, não seguem todos esses princípios. E nessa carta que o apóstolo Paulo, ele escreve, ele vai falar um pouquinho sobre isso. Eu quero ler para vocês. Diz assim: finalmente, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau. E tudo ficais firme. Estais, pois, firme, sendo cingidos o vosso lombo com a verdade, e vestida a couraça da justiça e calçados o evangelho da preparação do evangelho da paz. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica. Efésios 6, de 10 a 18. Aqui, então, nesse texto, Paulo está nos escrevendo, nos ensinando como nós vestimos essa armadura. Porém, quando nós começamos esse texto, ele fala assim, finalmente. Então, o finalmente significa que ele já deu algumas orientações antes. E é aí que muitas vezes nós negligenciamos, porque achamos que estamos com as roupas adequadas, com as vestimentas adequadas, mas nós não estamos. Estamos vivendo em brechas, temos portas abertas, o inimigo tem nos atacado, tem investido contra a nossa vida, a nossa família, e a palavra de Deus diz que os anjos do Senhor estão ao nosso redor, próximo de nós, mas ao derredor está Satanás bradando, rugindo como leão, querendo tragar a quem possa. E nós é que muitas vezes abrimos as portas para a atuação, para que ele passe de uma esfera para outra esfera, para mais próximo de nós. Ele está ao derredor. Nós abrimos uma porta através da nossa iniquidade, através do pecado, quando pecamos, quando nos afastamos da palavra do Senhor, como não seguimos todos os princípios, os propósitos, não andamos em fidelidade, e aí o inimigo ele dá um passo à frente, chega mais perto de nós. E aí a nossa vida toda ela começa a ser comprometida. Quando o inimigo ele nos ataca, ele não nos ataca numa área só.
Ele não fica, não pense que ele é bonzinho, vai ficar numa área só, vou atacar só as finanças, vou atacar só o casamento. Não, é um todo, porque nós somos um todo. O nosso corpo é um todo. Nós somos a nossa engrenagem, o nosso corpo é uma unidade tremenda. E nós, como seres espirituais, somos seres espirituais, mas vivendo aqui na terra. Imagine assim, eu vou fazer aqui uma comparação com uma casa de 2 andares. Nós estamos no ambiente de baixo, vivemos a maioria do tempo no ambiente de baixo. Quem mora aí em casa de 2 andares, em cima geralmente tem ático, tem quartos, né? Mas embaixo é sala, é cozinha, é banheiro, é garagem, é aquela área mais movimentada da casa. A nossa vida é assim, nós estamos aqui no andar de baixo. Aqui nós nos movimentamos, aqui nós nos relacionamos, aqui nós falamos, aqui nós sentimos, aqui nós estamos sujeitos à ação toda do tempo, das pessoas que estão ao nosso redor, das circunstâncias, de tudo aquilo que nos cerca. Mas quando nós subimos para o andar de cima, nós vamos para um outro patamar, nós vamos entrar no reino espiritual, que é o reino que nós vivemos, que é a nossa casa. Mas nós temos ainda que saber como lidar ali com o espaço de baixo. Então, nós subimos para o andar de cima, ali nós nos alimentamos no Senhor, recebemos informações do Senhor, buscamos o nosso Deus, nós nos enchemos. O Espírito Santo nos enche, nos dá direção, nos enche de fé, nos enche de força, de determinação. Aí a gente desce para o andar de baixo e vamos recomeçar o nosso dia a dia, nossas atividades. É mais ou menos assim para quem mora numa casa assim. É assim a nossa vida com Deus. Nós subimos para o nosso espaço como seres espirituais, para o nosso reino, nos alimentamos do Senhor e nos fortalecendo. Muitas vezes o cristão ele não está conseguindo lutar, guerrear, ser vitorioso, porque ele não está com essas vestimentas adequadas. Ele não está com toda a armadura. E quando você está numa guerra, você vai para uma guerra, com um confronto, com uma batalha, você tem que ir vestido adequadamente. E aqui o apóstolo Paulo ele nos adverte, cingindo com a verdade. A verdade não é a sua verdade, mas a verdade do Senhor. O Senhor, ele tem você já se deparou com alguma situação que você faz algumas coisas, você pensa algumas coisas e você acha que está certo a forma que você pensa e aí você jura de pé junto que tem que ser desse jeito, é dessa forma e às vezes não é, você está equivocado. Precisa ter a sua mente renovada, reciclada e receber uma verdade que é a verdade do Senhor. Você tem que ter os seus pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Significa que o que você tem que estar pisando, andando, preparado, calçado com a palavra de Deus. Você tem que estar pisando na palavra. Não pode se desviar desse caminho, porque senão os seus pés descalços, desprotegidos, você pode se machucar, você pode se ferir, porque você não sabe o tipo e a qualidade dos caminhos por onde você vai andar. Você não sabe se você está num terreno plano, se num terreno azulejado, amadeirado, numa praia com espinhos, numa mata. Então, quando você tem a palavra do Senhor te calçando, quando você está alicerçado na palavra, você tem respostas para tudo. Você sabe todo andar, se portar, cada caminho, cada área da sua vida, cada situação, cada agente externo que vai estar ali te afetando. Você sabe como você vai andar. Outra advertência de Paulo, você tomando sobretudo o escudo da fé, o escudo para você se proteger dos dados inflamados do maligno, que ele vai lançar contra você. O seu escudo é algo que te protege, algo que você comanda, coloca na sua frente para você se proteger. E o seu escudo é da fé. Fé em Deus, fé em Cristo Jesus, fé e ter fé. Nós temos um Deus que ele é invisível. Nós não vemos o nosso Deus, mas nós sentimos a presença do Espírito Santo. Ele nos enche, ele nos capacita, ele nos orienta, ele nos direciona. Isso é fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Sabe, nós estamos vivendo um tempo aí, já faz tempo, né? Mais de um ano,
que estamos aí em pandemia, cada cidade está em uma situação, agora tudo já está, graças a Deus, voltando à normalidade devagar, muitos já estão sendo vacinados, mas muitos também já têm desistido de ouvir a palavra, já estão cansados, já não querem vir ao culto presencial porque tem a desculpa do perigo, dos relacionamentos, do contágio, ainda tem medo. E também em casa, já estou enjoado aí desse canal online. Já enjoou, já não aguento mais, tudo online, é live, é pregação, é ministração. Você não pode ficar sem receber a palavra do Senhor, porque ela é um escudo para você, ela vai te encher de fé, ela que vai ser uma diretriz protetiva na sua vida. E cuidado com aquilo que você está se alimentando. Às vezes, por um cansaço, as pessoas deixam de buscar a Deus, vão buscando outras coisas, vão bebendo de outras fontes, e é com uma sutileza, é muito sutilmente que o inimigo, ele vai entrando na sua vida, ele vai tomando conta desses cômodos da sua casa sem você perceber. Então mantenha o seu escudo, a sua fé totalmente fortalecidos no Senhor. Tomai também, o capacete da salvação. Aqui, capacete da salvação, você coloca o capacete aonde? Você coloca na cabeça. Aqui, é a sua mente, aqui processa todos os seus pensamentos, todas as informações, tudo que você recebe é processado aqui. Você tem que permanecer aqui com o capacete na cabeça para proteger, para saber, como eu comecei aqui falando, eu sou salvo. Deus, meu Pai, que me amou, que arquitetou aquele plano maravilhoso de salvação, mandou o Filho dele, único, unigênito, para morrer na cruz, aquela dor, aquela morte terrível, e derramou aquele sangue puro para que eu fosse salvo. E eu recebo a salvação, eu sou salvo, e Satanás não tem nenhum poder, nenhuma autorização para tocar na minha vida. Mantenha o capacete na sua cabeça. Declare, sempre declare mesmo, audivelmente, quem você é. Afirme a sua identidade de filho de Deus. Não tire esse capacete, porque se você tira esse capacete, que é de um material para te proteger, virão essas setas. Aí começam essas perguntas que muitas vezes a gente escuta. Crente perde a salvação? Pode o crente perder? Quem está preocupado com isso é porque não está conseguindo cumprir fielmente os mandamentos do Senhor, não está conseguindo viver em santidade, não está conseguindo viver no altar do Senhor, em intimidade com o Senhor, e aí fica se preocupando com essas coisas. Se a sua vida está em ordem, você é salvo. Não se preocupe, não há o que temer. E por fim, a espada do Espírito, que é a palavra, é uma arma de ataque. Tudo que eu falei até agora são defesa, são armas de defesa para a sua vida. É a couraça, é o capacete, é a sandália, o cinturão da verdade. Tudo são armas de defesa para te proteger. Porém, a espada é uma arma de ataque. E a arma de ataque é a palavra de Deus. Então, você tem que ter a palavra de Deus guardada. Você precisa conhecer a palavra. Tem muitas pessoas que elas têm muita dificuldade de decorar. E às vezes não precisa também você decorar, não se preocupe com isso, mas quando você lê a palavra, as passagens da Bíblia, isso automaticamente começa a ficar guardado na sua mente. Então não se preocupe em decorar, mas se preocupe em viver, e para isso você precisa saber o que está escrito lá. Trace sempre um plano, uma metodologia de leitura anual. Nós temos sempre aqui incentivado todos os grupos, todos os ministérios, todas as células. Pastor Lobo sempre nos orienta que se você ler 10 capítulos por dia, você vai ler a Bíblia em um ano. E 10 capítulos muitas vezes não é nada, porque tem capítulos pequenos, tem outros que são maiores. Então, adeque isso tudo dentro da sua rotina, para que você tenha realmente forças de lutar contra o inimigo, porque o inimigo, sabe, ele não é que ele vem contra a minha vida somente, a dos pastores, dos líderes, não, ele vai contra a vida de todos, e ele é um inimigo muito astuto, e ele fica ali observando,
Ele só observa a sua vida, os seus comportamentos, o que você gosta, o que você não gosta, onde que você fraqueja mais, aonde que você é um pouquinho mais relaxado em alguma área, e ele fica aproveitando ali, espiando a oportunidade de te atacar. Agora, quando você tem a palavra, sabe, na Bíblia, eu amo aquela passagem, quando Jesus, lá no deserto, Satanás vai o tentar. E ali, como que ele derrota Satanás? Na palavra. As 3 vezes que ele é tentado, que Satanás vem, ele vai lá e na palavra. Ai, é maravilhoso isso. E é assim que você tem que ser. É assim que você tem que ter uma resposta. Quando Satanás vier sutilmente, trazendo para você uma bandejinha aparentemente gostosa, você tem que ter uma palavra do Senhor para a sua vida. E aí também, orando, vigiando, jejuando, sem cessar. Mas como eu comecei aqui falando, a palavra, ela começa assim, a carta de Paulo, né? Não começa, já é lá no 6, finalmente. Eu comecei pelo finalmente. Então, antes do finalmente, tem ainda alguns requisitos que Paulo nos dá, nos orienta nessa carta. E um deles é que, primeiramente, eu vou falar sobre 5 requisitos básicos antes de você colocar a sua armadura, antes de você vestir a sua roupa. Antes de você vestir a sua roupa, não, a sua armadura. É que eu quero fazer uma analogia como se você estivesse se arrumando. Antes de você se arrumar, você tem um compromisso, você vai se arrumar, você vai tomar banho, você vai passar shampoo, passar desodorante. As mulheres gostam de talvez passar um creme, um hidratante, vão se maquiar, vão se pentear. São o quê? São requisitos de preparação. E aí, por último, você coloca a roupa, não é? Primeiro você se penteia, se maqueia, depois você se coloca a sua roupa no final. E aqui é mais ou menos dessa forma. Primeiro você se prepara. Tem alguns requisitos que você tem que cuidar e Paulo vai nos ensinar aqui agora. Aí depois você veste a sua armadura e depois você vai para o andar de baixo dessa casa. Amém? E a primeira coisa, a primeira advertência de Paulo é a sua vida com Deus. E lá no livro de Efésios 5 diz assim: Deus em absoluto primeiro lugar, sob o controle do Espírito Santo. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e em cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. A primeira grande recomendação que Paulo nos orienta, nos dirige aqui nesse momento, nessa carta, é que o primeiro lugar da nossa vida tem que ser Deus. Deus é o primeiro, Ele tem que ser o primeiro na minha vida e na sua vida. Ele tem que ser o único, não pode haver outros deuses, não pode haver nada que te afaste do Senhor, a sua dependência não pode estar em outra coisa, em absolutamente nada e nem em ninguém, você deve estar totalmente dependente do Senhor, você tem que cumprir a palavra, os mandamentos, as ordenanças do Senhor, viver em santidade, você tem que saber que Ele é soberano, absoluto, único, que Ele pode todas as coisas e que existe um trono na sua vida, Ele tem que estar sentado, dominando, controlando todas as coisas. Muitas vezes, você esquece de buscar esse Deus. Você está doido para vestir a sua armadura, ir para a guerra e já não falou mais com Deus, já não fala mais com Deus. Todos os dias, pela manhã, você tem que buscar a Deus. Eu falo pela manhã porque é o horário onde vai começar a nossa rotina. Eu não sei que horas começa a sua rotina, eu não sei até que horas você dorme, mas eu sei que ao começar as suas atividades, antes de qualquer coisa que você vai fazer, você tem que buscar esse Deus que é único, que é soberano, que tem o controle, que você diz que tem o controle da sua vida. Então, todos os dias você tem que abrir essa porta para Ele entrar e tomar conta e dizer: conduz a minha vida. É igual um motorista de ônibus que senta para começar o seu trabalho, é igual um motorista de trem, um maquinista que vai pegar o seu trem para o dia a dia. Deus é assim.
E ele tem que estar sempre no controle. Ele tem que estar sempre aí comandando, controlando à frente de todas as suas decisões. Tudo aquilo que você for fazer, decidir, você tem que consultar o Senhor. E consultar ao Senhor, saber como você vai se portar, o que você vai responder frente às situações, você já tem que ter isso através da palavra do Senhor. Você não vai buscar isso agora. Agora eu estou passando isso, eu vou buscar isso. Às vezes, vem umas respostas imediatas, sabe? Às vezes é uma situação imediata, um momento, você até busca um conselho, liga para o seu pastor, pede uma oração de um determinado assunto que você não sabe como lidar, mas o que é mais importante, você já tem que ter essa palavra no seu coração, você já tem que entender as condutas, os princípios do Senhor, para que a sua vida realmente ela seja uma vida exemplar. Você não é perfeito. Quando eu digo exemplar, não estou falando de perfeição, porque nós não somos, mas você tem que ser um testemunho. As pessoas têm que olhar para você e ver Deus na sua vida. Olhar e ver que Deus está no controle mesmo. Aquele ali, a vida dele está entregue ao Senhor Jesus, ele é o comandante aí desse barco, ele está à frente, aquele cara, aquela mulher é uma mulher de Deus. Amém? Então, primeiro conselho aqui de Paulo, Deus em primeiro lugar na sua vida. Segundo, seu cônjuge, o seu casamento, você que é homem, é casado, a sua esposa é o segundo lugar na sua vida, é a segunda coisa que você deve mais se importar. Você que é mulher e é casada, o seu marido é o segundo na sua vida em posição. Depois de Deus, ele é a segunda pessoa que você tem que se importar. Filhos são importantes, parentes são importantes, tudo são importantes, mas o segundo lugar, Paulo nos ensina e nos adverte, é o seu cônjuge, é o seu casamento. Finalmente, vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Esse texto está lá em Efésios 5, 21 a 22, dizendo aqui como que deve ser o relacionamento entre marido e esposa, entre o homem e a mulher dentro da sua casa. As mulheres se sujeitem aos seus maridos, respeitem, e os homens é o cabeça, é o protetor, é o sustentador. Maridos, amem as suas esposas. Mulheres, respeitem os seus maridos. Sujeitem-se. Esse sujeitar, que é algo que tem feito com que a mulher tenha perdido o seu espaço, a sua identidade dentro da casa, porque sempre deturpa essa palavra, não sabe mais se posicionar, o que seria, como é, acaba perdendo de cumprir esse princípio tão importante de ser sujeita, de estar junto, estar debaixo da cobertura espiritual do seu marido, debaixo da mão protetora do seu marido. E hoje não é aqui o dia ao qual nós vamos aprofundar nessa questão, porque realmente nós vemos muitos casamentos desestruturados, onde os papéis marido e esposa estão totalmente invertidos. Mas hoje o que eu quero falar aqui para você, que o segundo conselho de Paulo para você nessa carta é que aquele que deve estar em segundo lugar na sua vida para vocês que são casados, marido e esposas. Terceiro lugar, numa ordem hierárquica de prioridades, vamos dizer assim, aí vem os seus filhos e a sua família. Eu não sei como é constituída a sua família, se é um casal somente, se tem filhos, já tem netos, alguns estão separados, alguns são viúvos, se tem enteado, se não tem, mas o terceiro lugar, primeiro Deus, depois marido e esposa, agora vem os filhos e a família. Agora sim você vai cuidar deles, se importar com eles, ver quais são as suas necessidades, focar a sua atenção. Mas em terceiro lugar, nós vemos muitas famílias desestruturadas, com esses papéis invertidos, onde os filhos vêm primeiro que as esposas e até mesmo que os maridos. E essa disfuncionalidade, esses lares desestruturados, isso tudo causa uma grande brecha, uma grande lacuna. E muitas vezes dentro da sua casa, vocês não estão conseguindo vitória. Organizar a sua casa para receber vitória, porque tem coisas que têm que ser
remodeladas, têm que ser reestruturadas, têm que ser readequadas à palavra e aos princípios do Deus eterno. E aqui no texto, lá em Efésios 6, diz assim, 6 de 1 a 4, vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem. Olha que coisa tremenda. Honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem, para que você tenha dias fartos. Esse é um mandamento com uma promessa dessa. Viva muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, mas criai na doutrina, na admoestação do Senhor. Como nós vemos filhos que não honram pai e mãe. Nós vemos filhos que já não se comunicam, não honram, não amam, não procuram, já não se relacionam. E também pais, aqui diz assim, pais, não provoque a ira dos vossos filhos, crie na doutrina, na admoestação do Senhor. Isso quer dizer, sabe o quê? Papai e mamãe, criar o seu filho dentro da doutrina, dentro da palavra. Busca na palavra de Deus de que forma que você vai cuidar e criar os seus filhos, porque tem muitas pessoas hoje, homens, mulheres, mães, buscando ajudas na Supernani, no autoconhecimento, na neurociência, com a psicóloga, com não sei o quê, com comportamento. Isso é bom? É. E essas ferramentas, elas existem e são boas, elas nos capacitam, nós aprendemos a lidar com uma coisa ou outra. Eu gosto, eu também leio muito, eu leio a psicologia, eu leio a neurociência, aquelas que lidam com o comportamento das crianças, mas saiba que se você não souber a palavra de Deus, se você não criar o seu filho na admoestação do Senhor, como diz aqui, como Paulo nos adverte, essa menina lá na frente, ele pode se desviar. Ele pode vir a se afastar do Senhor. Portanto, você precisa saber que a palavra de Deus, ela é eficaz. As outras coisas, as outras fontes, as outras informações que nós temos recebido nesse mundo que nós estamos vivendo, nessa modernidade, elas são muito boas, preciosas. Gente, tem muita coisa boa na internet, muita coisa comportamental. Eu leio, eu aprendo, eu vejo também. Mas não vamos negligenciar. E é aqui quando eu digo que muitas vezes o crente vai perdendo a roupa, vai perdendo o capacete, vai perdendo a couraça, vai deixando de lado, vai tirando o sapato da preparação do evangelho, porque ele começa a achar que o filho dele, que a filha dele é exatamente aquilo ali que o profissional disse e ele vai seguir aquilo ali. Amém. Pega o que o profissional disse, o professor, o psicólogo, eles sabem, eles realmente têm uma bagagem para isso. Pega tudo isso, bota, apresenta diante do Senhor, jejua sobre isso, senta você, sua esposa, o seu marido. Olha, eu recebi essa informação, mas nós vamos jejuar e vamos orar e vamos ver o que diz a palavra do Senhor. E nós vamos voltar para a essência, para dentro da nossa casa e restabelecer tudo isso. Gente, muitas vezes o que falta é um posicionamento de um pai e de uma mãe dentro de casa, para que os filhos voltem, para que os filhos retornem a viver realmente a ver e a enxergar o Deus o que seus pais servem. O que mais nós vemos no dia de hoje são os filhos desviados. Meus filhos não vão à igreja, meu filho não se converteu, meu filho desviou, mas os filhos não têm visto na vida do pai e da mãe Deus. Restaura a sua casa, reorganiza a sua casa. A melhor literatura que existe, o melhor conhecimento que existe, que vai te ajudar, chama-se Bíblia. Bíblia Sagrada, e o autor é Deus. Ele que escreveu, são as palavras dele, aí a palavra dele é a verdade, e a sua vida tem que andar pautada nessa verdade. Quarta recomendação de Paulo, ali na carta de Efésios, diz o quê? O seu trabalho. Agora eu vou, primeiro Deus, segundo, seu marido e a sua esposa, agora os terceiros filhos, e agora o seu trabalho. E diz assim, lá em Efésios 6, de 5 a 9, vós, servos, obedecei aos vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vossos corações,
como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que se fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e o vosso está no céu, e para que com ele não haja acepção de pessoas. Amém? Paulo aqui nos ensina, tanto se nós formos o empregado, como se você for o empregador. Se você for o servo ou se você for o patrão. Se você é um empregado, seja o melhor empregado do mundo. Cumpra o seu papel. Seja honesto, seja trabalhador, dê o seu melhor, cumpra o horário, cumpra as determinações, faça tudo como se você estivesse fazendo para Deus. Deus vai se alegrar disso. Você não pode, porque às vezes o seu patrão não é crente, a empresa que você trabalha não é crente, isso é o pior. E ainda quer achar respaldo para aquilo ali. Gente, como tem gente que manda mensagem, manda e-mail, meu trabalho é de ímpio, eu tenho que ouvir isso, eu ouço aquilo. Seja o melhor aonde você estiver. Se você tem a plena convicção de que é Deus que abriu essa porta para você aí nesse trabalho, seja o melhor. Seja um testemunho vivo do Senhor. E no tempo certo, Deus abre uma nova porta para você. E aí, onde você está nesse lugar que era tão ruim, você foi um testemunho. Vidas podem se converter através somente do seu posicionamento. Somente através de você permanecer o quê? Calado. E aqui também ele nos dá uma advertência para os senhores. Fazei o mesmo com eles, com os seus servos, com os seus empregados. Você que é patrão, você que é patroa, seja o melhor. Seja honesto, ame, cuide o seu empregado, o seu serviçal. Seja o melhor pagador para ele. Pague em dia, seja generoso, seja bondoso, cuide das necessidades dele. Gente, como a gente vê gente, e crente, mesquinho com os outros, aproveitador do tempo, suga tudo. Não vê que uma pessoa que é um empregado, um serviçal, ele tem uma família. Você que é cristão, que é um patrão, você tem que ser também bênção na vida dessa pessoa que está debaixo da tua autoridade. Se eles forem crente, misericórdia, você é um testemunho. Então você avalie, reavalie o testemunho que você está dando. E se você não é, saiba que você é filho de Deus. E Deus tem permitido que você esteja aqui no andar de baixo, para que você leve pessoas para o andar de cima. Lembra disso? Então é isso que você tem que fazer através do seu testemunho. Como nós vemos pessoas no trabalho, seja secular, seja dentro da igreja, sendo um péssimo exemplo de profissional, sendo um péssimo exemplo de patrão. Muitas vezes, não pode esquecer, gente, as pessoas estão olhando para a gente, em qualquer posição que a gente esteja, seja de pai, seja de mãe, seja de filho, de amiga, de mulher, de conselheiro, de pastor, de líder, de empregado, de serviçal. O que você estiver fazendo, o primeiro lugar é Deus na sua vida. E você não pode deixar que a função que você esteja exercendo, ainda que sempre ou momentaneamente, te roube quem você é. Te roube a sua identidade. Você pode estar varrendo um chão, você pode estar limpando, servindo um copo d'água, você é crente. Faça o melhor. Você está acima, você está no comando, dando uma direção, dando uma ordem, uma determinação. Você é cristão? Lembre-se, ame. Se você quer passar uma informação, uma ordem, uma determinação, com amor e com Deus, as coisas são muito melhores. Em quinto lugar, Paulo nos adverte, vem agora o meu serviço e o ministério. Já passou o trabalho, agora é o ministério, aquilo que você quer desenvolver. Veja bem, gente, olha, primeiro foi Deus, depois veio a esposa e maridos, cônjuges, filhos, depois veio o seu trabalho, e agora o ministério, agora estamos falando da igreja. Analise aí, eu quero que você se analise, você está dentro dessa sequência arrumadinho? Primeiro está com Deus, depois seu marido, sua mulher, seus filhos.
Seu trabalho e agora a sua igreja? Às vezes está tudo trocado, está tudo invertido. Em primeiro lugar está o trabalho, porque eu não posso perder esse trabalho. O mundo está em crise, está todo um monte de gente desempregada, eu tenho que sustentar. Você precisa saber que o emprego, o trabalho que você tem, você precisa ter convicção de que foi Deus que abriu essa porta. E é Ele que vai te sustentar. Porque olha o que nós temos vivendo aí, um monte de gente com medo aí do Covid, pessoas morrendo. E aí? Então, cuide de ser o melhor, cuide de estar na dependência do Senhor, porque as coisas podem mudar, você não sabe o dia de amanhã. Então, o seu ministério também, podemos colocar aqui igreja, trabalho na igreja. Quantas pessoas invertem isso? Eu sou crente, eu tenho que estar na igreja, eu tenho que servir, eu tenho que fazer, eu tenho que estar lá, tenho que ver, os outros têm que me ver, porque o fulano pediu. Não. E aí você, muitas vezes, está exercendo uma função ministerial que seja, gente, nós somos cristãos e nós temos serviço ministerial para fazer. A igreja cresce, a igreja avança e nós estamos precisando de todos, de vocês. Isso é bom que você esteja enganjado, sim, dentro de uma função, dentro de uma missão dentro da igreja. Mas você não pode descuidar do seu casamento, você não pode descuidar do seu marido ou da sua esposa, você não pode descuidar dos seus filhos, mas você também tem que ter equilíbrio para todas essas coisas. Muitas pessoas, às vezes, isso é o inimigo que coloca muita dúvida na nossa cabeça. Às vezes tem pessoas que estão passando uma dificuldade com os filhos e aí elas não se acham aptas para exercer alguma atividade, alguma função na igreja. Mas se você tem que saber que é a sua oração que vai fazer a diferença. Você precisa somente entender, discernir. É por isso que às vezes você precisa de uma ajuda pastoral para entender. Vamos lá, como é que você está tratando esse filho? Como é que você está tratando esse marido? Por que esse homem não está na igreja? Por que essa mulher está assim? Aí vamos entender. E aí você recebeu uma orientação para você ajustar. Porém, se tudo já está sendo feito adequadamente, se você já cuidou, já fez, também não se paralisa, não. Não para, não. Ore, jejue, continue orando, jejuando, porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Nós queremos rapidamente. Poxa, eu quero que meu marido se converta já. Eu quero que a minha esposa se converta já. Eu quero que meus filhos venham para a igreja urgentemente. Mas o tempo de Deus é diferente. Quando você tem a convicção de você estar fazendo as coisas certas, está cumprindo todos esses, checklist. Vamos fazer, é bom o checklist, né? Está na moda também. Vamos lá, vamos fazer o checklist. Está com Deus, tudo bem. Está fazendo tudo certinho com a sua família. Está orando, está jejuando, está buscando do Senhor. Estou fazendo tudo certo com meu marido, com a minha esposa, com meus filhos. Eu vou então, vou ver o que o pastor precisa. Vou me colocar à disposição, vou trabalhar para me encher, para me suprir, porque isso também é bom. Então, não se acomode, busque uma orientação pastoral. O seu pastor vai ajudar a você a discernir, a entender o momento, a posição que você vive. Às vezes, quando nós estamos no meio de uma situação, no meio de um problema, no meio da guerra, vamos dizer assim, né? No meio da guerra, você não consegue visualizar as coisas, como elas estão acontecendo, os ataques de onde eles estão vindo. O tema de hoje da palavra é a realidade da guerra. Você não consegue entender essa realidade. Aí você precisa de um apoio, uma pessoa de fora, para trazer clareza para você. Antes, Efésios 4:32 diz assim: antes, sedes um para os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus também em Cristo vos perdoou. Tem muitas coisas que nós precisamos pedir que o Espírito Santo nos revele. Traga à luz sentimentos guardados, falta de amor, falta de compaixão, pessoas amando e cuidando de quem querem, daquele próximo que realmente está bem próximo, que vê que é fácil amar, mas tem o amar ao próximo é aquele que Deus ama, é aquele que Deus manda você fazer, é aquele que Deus manda você cuidar. Amém? E aí, então, depois disso tudo, aí vem aquele finalmente que nós já falamos aqui. Vocês viram como nós vivemos em uma guerra, uma batalha, essa batalha é diária? Olha, gente, cuida quando as coisas estão muito calmas. Você já teve assim? Você já falou isso? Está tudo tão bom, está tudo calmo, está tudo quieto, Covid já tive, opa, estou bem, sobrevivi.
Beleza, estou em casa, estou guardado. Cuida dessas coisas quando as coisas estão calmas, porque o diabo que está ao derredor, ele não é bobo, ele não é amigo, ele é oportunista, maligno, e ele veio para roubar, matar e destruir. Portanto, esteja todo o tempo atento. E aí você vai vestir a armadura. A armadura para quê? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque ele vai lançar cilada para você, ele vai armar cilada, ele vai armar arapuca, diz lá em Efésios 6:11, para que possais resistir ao dia mau e, havendo feito tudo isso, ficar firme. O que é dia mau? Você sabe, meu irmão, minha irmã, o que é o dia mau? O dia mau não é aquele dia que você acorda com dor de cabeça, não é aquele dia que você acorda com enxaqueca, isso aí você toma remédio e vai trabalhar. Alguns não precisam tomar o remédio, precisam esperar passar. Dia mau não é o dia que você briga com seu marido ou com a sua esposa. Dia mau não é o dia que você dorme brigado, chorando. Dia mau não é o dia que você não tem dinheiro para pagar uma conta. Esse não é o dia mau. O dia mau é quando você deixa de depender do Senhor. É quando você deixa de seguir, de cumprir fielmente, de ser fiel ao Senhor, de ter temor e tremor do Senhor. O que mais nós temos visto nos dias de hoje, tem nos desabilitado, são crentes que não têm temor do Senhor. Crentes fazendo coisas, práticas, falando coisas ou praticando coisas que ele já não sabe mais se é bom ou se não é. E esse inimigo que está aí ao derredor, que eu falei lá, acabei de ler ali, olha lá, que ele está firme contra, que ele arma as ciladas, ele está só vendo isso, ele está vendo as suas negligências, as suas falhas, e quando você menos esperar, ele vai lançar um dia mau. O dia mau, quando chega na sua vida, na minha vida, ele chega para todos. Todos podem ter um dia mau. E dia mau não é essa coisinha de dor de cabeça, conta para pagar, né? É um relacionamento ruim, uma briguinha, um probleminha. Não, isso aí você vai saber administrar assim. O dia mau pode vir como algo que realmente você precisa ver a mão poderosa do Senhor se movendo em teu favor. Quando só uma intervenção espiritual do alto, dos céus para te livrar. E quando isso acontecer, se você não tiver ali, ligado com Deus. Lembra o número 1 que Paulo nos adverte? Deus em primeiro lugar na sua vida. Se você estiver ali firmado no Senhor, você está tranquilo. Você vai passar, você vai chorar, pode ficar dias sem dormir, mas você sabe quem é o seu Deus e o que Ele pode fazer. Agora, quando chegar esse dia mau, se você estiver enfraquecido, aí você tem que correr para buscar. E aí talvez você fique um tempo parado. Um tempo aí parado esperando. Aí o seu deserto ele demora mais a passar. Esse processo demora mais na sua vida. Por quê? Porque tudo que você não fez lá atrás, você tem que fazer agora. É igual repetir de ano. Sabe quem já repetiu de ano? O filho que repete de ano, ele não tem aquela base, ele faz a prova, não vai bem, então ele tem que voltar para estudar. Então, quando o dia mau chegar, se você não conhecer a palavra, não conhecer as escrituras, não tiver armado especificamente para a realidade da batalha, você vai ter que voltar lá atrás. Então, peraí, eu estou vestido a armadura, mas eu estou todo errado. Vamos lá atrás. Vamos começar tudo de novo. Primeiro, eu com Deus. Volta aos princípios, volta, se encontra com Deus. Restaura a sua aliança com o Pai. Volta, vai olhar o seu casamento, a sua esposa, o seu marido. Vai buscar um ajudador, um conselheiro matrimonial. Vai organizar seu casamento, vai organizar sua vida. Vai lá olhar os seus filhos, vai parar, vai olhar para os olhos dele, vai ver o que aconteceu, onde se perdeu, vai liberar perdão, vai abraçar, vai amar, vai cuidar. Vai no seu trabalho, cuida de tudo que estava desorganizado, pede perdão, paga o que tem que pagar, faz o que tem que fazer. E aí volta, se tem alguma questão ministerial que você deixou pendente também, organiza tudo isso. E aí você veste essa armadura.
Aí você veste, você coloca tudo de novo, restaura a sua aliança com Deus, porque existe uma guerra, existe uma batalha, existe realmente uma batalha e Deus nos prepara para isso, porque eu falei aqui que Ele projetou, programou a nossa salvação, Ele executou através de Jesus e Deus também manda todas as orientações para que você permaneça firme no Senhor. Lucas 10 diz assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano, absolutamente nada. Quando você está totalmente pautado no Senhor, conhecendo a sua palavra, você sabe quem Ele é e quem você é, a sua identidade ela é restaurada. E conhecer o seu inimigo. Romanos 12, 20 diz assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do nosso Pai que está no céu. E esse é Mateus 6,44. E Romanos 12, 20 diz: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Amém? Esse é o seu inimigo. A nossa luta não é contra a carne, contra sangue, contra pessoas, não. Contra o vizinho, contra o chefe, não. O nosso inimigo é um ser espiritual. Nosso inimigo é o ser espiritual. E para seres espirituais, você tem que ter armas espirituais adequadas, preparadas para poder lutar essa guerra, para poder viver a realidade dessa batalha. A realidade, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus também nos diz na palavra dele que o Senhor Jesus nos adverte: filhos, eu não vos tirei desse mundo, mas sabei que eis que estarei convosco todos os dias o Senhor Deus está comigo, está com você, o Espírito Santo está em nós, está perto de nós, habita em nós, basta nós querermos acessar, amém? E eu quero orar por vocês nessa noite. Eu espero que você tenha sido muito abençoado com essa palavra hoje, uma palavra que tenha sido realmente não só encorajadora, mas uma palavra que promova conserto, que você tenha tido entendimento e que você saia disposto a realmente, que você se levante disposto a retomar e a mudar, a reorganizar algumas áreas da sua vida. Porque pode ser que você está com essa couraça aí vestido, sabe? Pode ser que você está aí com capacete, você está abrindo a boca para todo lado, e tal, dizendo que está salvo, que você tem Jesus, mas a sua vida está toda desorganizada. Organiza a tua vida, amém? Feche teus olhos, eu quero orar por vocês. Pai, em nome do teu Filho Jesus. Senhor, muito obrigada, Pai, pela tua palavra, que é uma palavra encorajadora, é uma palavra que nos enche de fé, nos enche de ânimo, de força, Pai. Pai, obrigada pelos ensinamentos que foram ministrados, que o Senhor nos deu hoje aqui. É o teu amor, Deus. O Senhor nos ama e o Senhor não nos deixa andar por caminhos escuros, perdidos, caminhos tortuosos, sem entendimento. Senhor, eu quero colocar a vida de todos esses que nos assistem agora. Só o Senhor conhece cada um deles. Quero pedir que o teu Espírito Santo traga alinhamento, se revele, mostre para eles a situação, cada área da sua vida que tem que ser mudada, que tem que ser transformada, que a luz de Cristo tem que entrar, que tem que haver transformação, que eles tenham força para fechar, realmente selar, sepultar o pecado, Pai. Sepultar o pecado, fechar portas de atuação maligna na sua vida, fecha todas as brechas com o sangue de Jesus, Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero liberar uma palavra de vitória sobre cada um, sobre as suas guerras, as suas batalhas, que o Senhor levante homens e mulheres
corajosos, firmados no Senhor, tementes ao Senhor, Pai, que ande em retidão e fidelidade, cumprimento com a Tua palavra. E eu quero declarar, Senhor, que o Senhor vai levantar homens e mulheres vitoriosos, homens e mulheres de Deus, homens e mulheres forjados no fogo, como diz a Tua palavra, mas, Senhor, cheios do Teu Espírito Santo, e que por onde eles andarem, eles serão testemunhos vivos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Pai, por esse momento, pela oportunidade de receber uma palavra rema, uma palavra animadora, uma palavra que traz confronto, mas uma palavra que traz vida e vida eterna, Senhor. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido irmão, minha irmã. Dá um amém aí, glorifica o Senhor Jesus na sua casa e tenha um resto de noite abençoado. Fique na paz.